Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast da BHH. As novidades da hematologia, hemoterapia e terapia celular você ouve a seguir no nosso episódio do Hemoplay Podcast. Este podcast tem um oferecimento da GSK. Olá, meu nome é Renato Tavares, eu sou hematologista, diretor de comunicação da BHH e nós estamos aqui hoje para falar sobre mielofibrose, mais um podcast da BHH. Então, nós estamos aqui com a doutora Ana Clara Kness, que é hematologista também, uma colega muito querida, é responsável pelo serviço de doenças mieloproliferativas da Santa Casa de São Paulo. E o Dr. Fábio Pires, outro grande colega, que é responsável pelas neoplasias mieloproliferativas do Hospital Israelita Albert Einstein. Então, são colegas que nós trabalhamos há muito tempo com essa doença. Como todos sabem, a mielofibrose primária é uma neoplasia maligna hematológica, rara, mas presente, que traz um burden, sintomas muito grande para os pacientes e que nós temos tratamento já, tanto medicamentoso como transplante de medula óssea, no mundo inteiro e também no Brasil. E temos tido muitas inovações. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, eu queria, então, convidar os dois colegas a participar e eu vou ser o moderador aqui. Vamos começar, então, com a doutora Ana Clara. Doutora Ana Clara, rapidamente, quais seriam os principais tópicos que você enxergaria como problema no tratamento da mielofibrose em geral e no Brasil? Oi, Renato. Oi, Fábio. Primeiro dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Enfim, dois grandes colegas, né, no assunto, e que essa é uma doença extremamente desafiadora ainda em diversos cenários, porque a gente não tem um tratamento excelente, mesmo o transplante, que é a única terapia curativa, ela também tem diversas dificuldades, né, e limitações para a realização e também nos resultados quando comparado a outras doenças. Então, a mielofibrose segue sendo uma doença ainda muito desafiadora. E apesar de todos os avanços que a gente vem assistindo e que a gente espera também que o Brasil alcance essas mudanças que tem havido fora, elas também não têm conseguido substituir o transplante. Então, o que acontece é que, em geral, são pacientes mais idosos, é uma doença com uma carga de sintomas muito grande, né? Acho que a primeira situação é o comprometimento da sobrevida para esses pacientes, ela encurta bastante a sobrevida, diferentemente das outras mieloproliferativas. O curso é extremamente variável, a gente ainda não tem de forma muito acessível, uma forma ótima de conseguir separar esses pacientes que vão ter um curso mais grave e menos grave, e daí eu já chamo a atenção para a anemia como marcador de pior prognóstico para esses pacientes. E a carga, acho que a anemia é um grande problema, a esplenomegalia e os sintomas gerais, o comprometimento de qualidade de vida desses pacientes também. Acho que são os pontos que mais pesam na doença. Fábio, o que você enxerga, então, em relação à anemia na mielofibrose e seu manejo em geral e no Brasil? Entendi. Oi, Renato, tudo bom? Obrigado pelo convite, oportunidade de estar aqui com vocês hoje, com você e com a Ana Clara. Então, assim, a anemia e mielofibrose, ela é um problema frequente, a gente sabe que muitos pacientes com anemia, com mielofibrose, perdão, no momento do diagnóstico vão ter anemia, tem estudos que falam em torno de 40% dos pacientes quase têm algum grau de anemia, e isso tende a aumentar ao longo do tratamento. Tem alguns estudos que sugerem também que o desenvolvimento de anemia é um parâmetro que está associado com um pior prognóstico. Então, um paciente que não tem anemia, quando no curso da doença ele começa a ficar anêmico, desenvolve dependência transfusional, que também é uma outra complicação que pode acontecer no paciente com mielofibrose, isso indica uma doença que está tendo uma evolução mais grave. Então, a gente vê que
A mielofibrose, ela tem embora a gente classifique ela como essa doença mieloproliferativa, ela muitas vezes ela tem uma característica que lembra, às vezes, um pouco até uma síndrome mielodisplásica, uma anemia, uma dependência transfusional, um quadro de fadiga que o paciente desenvolve e que está associado com um parâmetro prognóstico ruim. Agora, é uma condição que é difícil de tratar. Vocês sabem muito bem, você, Ana Clara, que o principal inibidor de JAK2 que nós temos disponível no nosso país, o ruxolitinib, ele não tem um efeito muito positivo na anemia. Muitas vezes até o contrário, ele causa anemia no começo do tratamento, quando o paciente está iniciando, e pode levar a uma piora da hemoglobina nos primeiros meses, que depois tende a ser atenuado com o tempo. Mas você tem um paciente que tem uma dependência transfusional, ele acaba não sendo a melhor escolha para tratar a anemia. Então, a gente fica meio que com poucas opções. Às vezes pode tentar usar um pouco de eritropoetina. Antigamente já usei mais, hoje em dia menos disponível, danazol, às vezes um pouco de prednisona. No passado mais distante também tínhamos talidomida. Então, assim, a questão da anemia na mielofibrose, ela é uma questão complexa porque não tem, assim, exatamente uma boa droga que a gente possa falar, assim, falar, não, vamos usar isso aqui, que isso vai tender a melhorar a eritropoiese do paciente. E, Ana Clara, você acha que no Brasil, no SUS, que eu e você estamos mais acostumados, você enxerga como esse tratamento, como que é o acesso disso? E o que a gente acaba fazendo, né? No caso das transfusões, se isso tem algum impacto no transplante ou não tem? Como que você vê essa abordagem ao paciente humilde? Bom, acho que alguns de nós sabemos, né, que no SUS é bem mais difícil o tratamento desses pacientes, justamente por essa limitação. O Fábio comentou que a medicação que a gente tem para tratar atualmente no Brasil, que é o ruxolitinib, ele também não está acessível no SUS, né? Mas, de fato, ele é uma medicação que tem um impacto grande no controle da esplenomegalia e também na qualidade de vida dos pacientes. Se é uma doença que a gente não consegue resolver completamente a sobrevida, tem um impacto positivo na qualidade de vida e que alguns pacientes podem ter alguns anos de vida, eu entendo isso como um fator muito importante, né? E essa lista de possibilidades também que o Fábio comentou, são medicamentos que também podem ter algum efeito colateral que acabe também impactando na qualidade de vida desses pacientes. Então, o efeito na anemia em geral é marginal e ainda você pode ter somados outros medicamentos, né? A, a, a questão da anemia ela é multifatorial, então tem várias situações, pode ser a própria fibrose da medula, o sequestro esplênico também participando disso, mas a própria terapia que a gente usa, e ainda que a gente incluísse aqui hidroxiureia e interferon também, a gente pode ter uma piora, inclusive, da anemia. E o que vai sobrar para esses pacientes, especialmente para aqueles que ficam com um nível muito baixo, é a transfusão. Então, a transfusão ela aumenta muito o impacto negativo da terapia sobre a qualidade de vida do indivíduo, porque não é uma coisa fácil. O paciente tem que ir coletar sangue, mesmo, acho que em serviços particulares ou quem tem acesso a seguro-saúde, isso também não é uma coisa fácil, que a pessoa vai lá e recebe o sangue, né? Tem que fazer exame, coletar, voltar num outro momento. É um procedimento que leva mais de 2 horas para ser feito. Isso é repetido, e, em geral, com o avançar da doença, o intervalo entre as transfusões também vai diminuindo. E isso tem um impacto negativo tanto sobre o acúmulo de ferro no organismo do indivíduo, que vai piorando, e muitas vezes você acaba tendo também que tratar isso, quanto o impacto negativo na possibilidade de transplante ou de sucesso no transplante do indivíduo. Então, receber múltiplas transfusões é um critério de prognóstico negativo para os pacientes de transplante, e talvez o Fábio possa falar melhor, porque eu não sou transplantadora, mas isso é conhecido, então é importante a gente ter alguns cuidados na transfusão desses pacientes e fazer com a menor frequência e quantidade possível.
Qual é o momento de fazer a transfusão? Bom, isso é variável de paciente a paciente, né? A gente sabe que não tem um índice no qual a gente deva se basear, depende das comorbidades do paciente, da idade, se ele tem comprometimento cardiológico ou não, e principalmente dos sintomas. Muitas vezes você tentar dar um volume maior de transfusão para tentar espaçar não funciona, né? E a ideia, eu acho que é tentar, mesmo para os dependentes de transfusão, transfundir a menor quantidade necessária e suficiente para manter ele no nível mínimo ali adequado para as tarefas e para a independência dele, no dia a dia. Então, Fábio, como é que você também enxerga isso? Assim, na sua experiência de transplante, primeiro, como que vocês indicam o transplante no seu serviço? Porque a gente vê que em muitos serviços é muito difícil o paciente ser aceito por motivos variados. Falta de leito, às vezes falta de doador, às vezes doença muito avançada, às vezes porque existe uma certa resistência porque o paciente vai mal no transplante. Como é que você enxerga isso? Como que você enxerga o papel da anemia e da transfusão? Boas perguntas, Renato. Assim, o transplante, ele é realmente uma terapia que a gente tem utilizado cada vez mais para mielofibrose, porque ela é um tratamento, ele é um tratamento que pode ser definitivo, pode ser curativo nessa doença. Agora, o transplante de mielofibrose, ele tem um monte de peculiaridades quando a gente compara com o transplante de outras doenças mais comuns, como leucemia mieloide aguda ou leucemia linfóide aguda. O transplante de mielofibrose, ele pode, às vezes, evoluir no pós-operatório com mais citopenias do que o esperado, a função medular pode ser ruim. A questão da toxicidade, muitas vezes ela é relevante. O paciente com mielofibrose, ele pode chegar no transplante mais debilitado e isso vai se traduzir numa maior probabilidade de ele ter um curso pós-transplante mais complicado, com maior toxicidade hepática, maior risco de infecções. Que eu já mencionei, o hemograma dele, por causa do baço, muitas vezes não fica muito bom. Então, o paciente, às vezes, tem uma função medular ruim pós-transplante, necessitando de transfusão de sangue. Quando que a gente indica transplante? A gente, na minha visão, é o seguinte: você tem que fazer uma boa avaliação prognóstica do seu paciente, seja ela uma avaliação prognóstica mais completa, incluindo marcadores genéticos, seja mesmo uma avaliação prognóstica mais simples, só com parâmetros laboratoriais, usando scores como o DIPSS, o DIPSS Plus, etc. Tendo esse score prognóstico, tendo essa avaliação prognóstica, que ela é factível de ser feita por qualquer um, não precisa ter acesso a um painel de NGS. Se você determina que o seu paciente tem uma expectativa de vida inferior a 5, 6 anos, eu acho que vale a pena você considerar transplante, especialmente se ele tiver menos do que 60, 65 anos de idade. Se for um paciente um pouco mais velho, mais de 65 anos, aí eu seria um pouquinho mais rigoroso. Eu pensaria numa uma mediana de expectativa de vida inferior a 3 anos para considerar transplante. Por que isso? É baseado em dados de literatura, BMT, dizendo se eu pego pacientes com mielofibrose e transplanto, a expectativa de vida média é em torno de 5 anos, a mediana. Então, faz sentido eu recomendar o transplante para essa população de pacientes e não, se eu vejo que o cara vai viver em média com a expectativa de 10 anos, não faz sentido recomendar transplante nessa situação. Então, acho que seria esse o ponto. É claro, a gente já falou um pouco disso aqui, se o paciente tem anemia, ele vai ter um prognóstico pior, então isso vai puxar o score dele para baixo, vai deixar mais provável ele ser indicado o transplante. Além disso, que nem a Ana comentou bem, se o paciente recebe muita transfusão de sangue, porque está muito anêmico, isso vai complicar o transplante dele. Vai aumentar a chance dele ter infecção fúngica, vai aumentar a chance dele ter doença veno-occlusiva hepática, ou seja, é um paciente que vai aumentar uma outra coisa que esquecendo, vai aumentar a chance dele ser autoimunizado, ter anticorpos anti-HLA, que dependendo do doador que você está utilizando, vai influenciar também o curso dele, vai aumentando a chance de rejeição. Então, é complexo isso tudo. Você transfundir muito o paciente nunca é uma boa estratégia para um paciente, ainda mais com mielofibrose, ainda mais que você está pensando em transplantá-lo. E você acha que isso pode ser um fator que vá interferir na decisão do transplantador em transplantar o paciente?
só pela anemia? Não, não pela anemia. Pelo contrário, né? Como a gente comentou, talvez assim influencie em transplantar, né? Mas Sim, eu digo sim. ter uma maior resistência porque o paciente é politransfundido e o resultado pode ser pior. É. Eu acho que isso pode influenciar, sim. Acho que a decisão de não transplantar um paciente, ela é complexa, mas a gente vai levar em consideração um monte de coisa, dentre elas isso. Se o paciente é politransfundido, eu não lembro que eu tinha uma paciente que era politransfundida com mielofibrose que acabamos não transplantando ela, porque ela tinha acho que 2 páginas de laudo laboratorial de anticorpo de HLA. É, ela, esses anticorpos de HLA eram contra vários antígenos que doadores prudentes familiares tinham, e a gente encontrou um não aparentado com mismatch. Ela tinha um anticorpo contra esse doador, perdão, e tentamos fazer a dessensibilização, mesmo assim não foi possível, optamos por não transplantar, ela acabou falecendo. Então, isso pode, sim, ter uma influência bem negativa. Assim, eu vou fazer uma pergunta para você, Ana Clara, e você pode comentar também depois de outras coisas. Bom, a gente então sabe, né, que o transplante é o tratamento curativo, mas que não está acessível a todos, seja pela idade, seja pela falta de doador, seja pelas comorbidades. é, é, e os dados brasileiros, pelo menos do Grupo Brasileiro de Transplante, a última atualização que eu tive acesso, menos quase metade, mas menos da metade dos pacientes está vivo depois de 5 anos. Então, em muitos casos, a gente precisa procurar uma alternativa medicamentosa. A gente comentou do ruxolitinib aqui, que é extremamente efetivo na sintomatologia, ele tem um efeito na sobrevida, ele é um medicamento que sem dúvida nenhuma, essencial no manejo desses pacientes, e pelo menos os nossos pacientes de convênio, que são a minoria, têm acesso no SUS judicializando, em alguns centros, infelizmente ainda. Mas eu gostaria que você comentasse, em termos dos inibidores a via JAK-STAT, Ana Clara, das novas opções, não são novas, né? Vão ser novas no Brasil. Algumas já existem no exterior, outras começaram há pouco tempo, e a gente espera que cheguem aqui. Então, se você pensaria no mundo ideal, onde a gente tivesse acesso a todos esses medicamentos, como você estratificaria o tratamento medicamentoso, inibidores de JAK-STAT, na mielofibrose primária e secundária também? Renato, vou só fazer um parênteses aqui de uma coisa que eu estava pensando com relação à anemia, especialmente para paciente do SUS. Como a gente tem muito pouco acesso ao perfil de mutações que esses pacientes têm, a anemia ela segue como um índice muito relevante para os pacientes em que você tem poucos dados, né? Ela é talvez o de maior impacto para esses pacientes. E você ter um paciente que mantém uma hemoglobina abaixo de 8, ou ainda ser anêmico, mas manter acima de 8, isso pode ter um impacto de até 1,5 vezes a mais na taxa de mortalidade desses pacientes. Então, ficar de olho e buscar outras causas também para anemia que possam estar impactando para esse paciente, que são pacientes mais velhos com outras morbidades. Mas esses inibidores, essa classe de medicamentos, é uma classe, conforme a gente já comentou, com impacto muito positivo na doença, sem impacto ainda, claro, na sobrevida, mas melhorando muito. Acho que pontos importantes para a doença, que é a esplenomegalia e qualidade de vida. Ela melhora bastante esses pacientes de uma maneira bastante rápida. E às vezes até como preparo para melhorar a condição desse indivíduo para o transplante até ou para um outro tratamento. A experiência que a gente tem aqui é basicamente com ruxolitinib, que é a medicação que tem liberada no país, mas fora tem outras possibilidades, como o momelotinib, pacritinib e o fedratinib. São todos da mesma classe, que elas inibem a via JAK-STAT, que é a via principalmente ativada, né, independente da mutação que aconteça para esses pacientes, tanto a JAK quanto a calreticulina e MPL, a via intracelular ativada vai ser essa,
E o que essas medicações fazem, elas não atuam em nenhuma mutação específica, elas atuam universalmente nesse ciclo enzimático celular. E esse conjunto, né, de receptores da via JAK, ela tem o JAK1, o JAK2, JAK3 e a TYK2, que podem ter um perfil de inibição da hematopoiese um pouquinho diferente. Então, uma vai atuar mais na série eritrocítica, outra mais na megacariocítica, outra mais na linfocitária, então diminuindo a ativação inflamatória que acontece universalmente nessa doença. Uma das questões muito importantes na mielofibrose é essa ativação inflamatória que acontece com liberação de diferentes citocinas e que vão provocar os sintomas importantes para esses doentes e que vão aumentando progressivamente conforme a doença avança. Com essas opções, como eles podem ter um impacto diferente em cima de cada uma dessas moléculas, você pode talvez selecionar um pouquinho mais para o seu paciente. Se é um paciente que tem mais anemia, você pode tentar buscar um desses inibidores que tem um impacto mais positivo sobre a anemia, né? Então, o que a gente conhece bem, que é o ruxolitinib, ele tem uma piora inicial da anemia, que tende a voltar praticamente aos níveis basais, mas tem um impacto grande também na contagem plaquetária. Então, que é provavelmente não, é o limitador e o determinador do ajuste de dose para o ruxolitinib. Para a anemia, que é o ponto principal que a gente está discutindo aqui, não é o único, mas talvez seja o principal, o momelotinib é uma medicação que tem se mostrado muito boa. Nos estudos iniciais, ali fase 1 e fase 2, eles conseguiram identificar que havia uma melhora importante dos níveis de hemoglobina nesses pacientes, e depois foram entender que tem um impacto também numa outra molécula, que é a ACRV1, o R1, que tem, então, esse impacto positivo no controle do mecanismo da homeostase do ferro, né, melhorando isso. E uma outra coisa, talvez para a gente comentar depois, até sejam as combinações de tratamento. Então, você melhora esse mecanismo que tem na mielofibrose de anemia de doença inflamatória, melhorando a distribuição do ferro, né? E aí você pode também, o impacto sobre os grandes marcadores que são estudados, que é melhora de qualidade de vida e esplenomegalia, eles também são eficientes para todas essas medicações, então todas elas são universalmente adequadas para esses critérios específicos de tratamento. E a outra coisa que se pode fazer também para pensar na escolha é focar um pouco no paciente plaquetopênico, né? Então, você poderia favorecer a escolha, por exemplo, do pacritinib para os pacientes com plaquetopenia intensa. Então, essa é uma forma de você tentar direcionar ou personalizar a escolha do seu inibidor de JAK para esses pacientes. Então, seria assim, esses pacientes que não têm citopenias importantes, a gente poderia já usar o ruxolitinib ou o fedratinib, né? Se bem que o fedratinib ele ainda está um pouco mais distante de chegar, porque a gente não sabe nem se alguém vai trazer para a gente, né? Mas ele poderia ser, inclusive, uma boa opção de segunda linha. Pacritinib naqueles pacientes muito plaquetopênicos e também anêmicos, e o momelotinib, especialmente na anemia, mas que parece ter um grau de segurança também na plaquetopenia. Seria isso, então, que você... Isso. Acho que a gente consegue personalizar dessa forma. É uma doença que é muito debilitante, assim, obviamente que a gente está cansado de saber disso, só para quem estiver ouvindo que não saiba, às vezes até o paciente tem um cansaço, um mal-estar e um desânimo desproporcional à anemia, né? Às vezes ele nem está anêmico, ele nem está tão anêmico para sentir tudo aquilo que ele sente, pela característica inflamatória. Mas certamente a anemia é um fator impeditivo e, como você muito bem falou, a plaquetopenia, que é por onde a gente faz a determinação de dose do ruxolitinib. Muito bem lembrado. A gente viu, né, Renato, no começo do uso do Ruxo, paciente que às vezes até anêmicos pioravam um pouco da anemia, mas eles melhoravam muito do estado geral, inclusive voltavam, passavam a ser independentes transfusionais, às vezes, poucos pacientes, mas
é possível ver isso, né? E com uma medicação que não é nem específica ou que tenha um efeito específico sobre essa via, né? Exatamente. E é Então, interessante, eu tive um caso uma é, vez, um paciente que, o último paciente que eu coloquei no Jump, o cara estava tratando de depressão, mas ele estava super deprimido. No primeiro mês ele tinha abandonado por conta própria os medicamentos para depressão, porque ele estava sentindo é, fraqueza pela doença, mal-estar e tudo, né? é impactante e rápido, né, esse efeito. Sim. Fábio, assim, passe-nos um pouco de inveja. É que, na verdade, você tem um pouco de acesso maior por causa da instituição que você trabalha, que drena pacientes que têm maiores recursos, às vezes uns convênios que cobrem mais coisas. E como é que você tem abordado atualmente? Obviamente que eu sei que não são em todos os casos, mas em alguns casos específicos, a anemia. Tem algum outro medicamento que você vê como futuro? Aí o presente também, né, e que você já tem utilizado, e como é que você enxerga o futuro do tratamento da mielofibrose em poucos anos no Brasil e no mundo? Medicamentoso. Não, entendi. Não, acho que realmente a questão da anemia é difícil o manejo. O que eu faço na prática? Muitas vezes eu acabo utilizando, não sei, em casos selecionados, assim, eu acabo utilizando inibidor de JAK2, né, o ruxolitinib, que é a grande droga que a gente tem disponível no Brasil, pelo menos no serviço privado de saúde. Se o paciente desenvolve anemia ou persiste com anemia, uma coisa que eu tento fazer junto, foi uma combinação que no início nunca me fazia muito sentido, mas eu tenho utilizado, dar junto a eritropoetina. Isso eu faço, então, às vezes, o combo ruxolitinib com eritropoetina, isso ajuda a melhorar a hemoglobina do paciente, às vezes, pelo menos, não digo normalizar, mas às vezes impedir que caia muito, a pessoa fique mais anêmica. Para casos que não estão respondendo bem a ruxolitinib, uma coisa que eu já fiz algumas vezes e que vi melhor, especialmente quando tem muita dependência transfusional e o baço é muito grande. Se o paciente já está tomando Rux, o baço não está melhorando, e o paciente persiste com anemia, o baço, Esplenomegalia. esplenomegalia volumosa, o que eu penso em fazer é recomendar ao paciente fazer uma esplenectomia. Já vi melhorar a hemoglobina e às vezes a plaquetopenia que muitos desses pacientes têm quando se faz esplenectomia. Ainda não utilizei, mas eu sei que tem estudos no exterior com luspatercept É e isso que eu uma queria outra te perguntar, droga. porque você já É, usou em mielodisplasia em vários é, casos. já usei em mielodisplasia. Em mielofibrose ainda não tive a oportunidade. Eu acho que deve funcionar. Não vejo por Tem que estudo não mostrando uma funcionar. melhora, modesta, mas tem, né? Que nem a Ana Clara falou, fez essa divisão dos casos para adaptar. Eu acho que seria excelente. Se a gente tivesse vários inibidores de JAK disponível, pacritinib, momelotinib, fedratinib, ruxolitinib, isso ia facilitar um pouco para a gente conseguir adaptar e escolher a melhor droga para os pacientes. Mas, assim, já para a gente finalizando, porque já deu os 25 minutos, eu vou dar as palavras finais. Ana Clara, então, só queria perguntar para você, então, se você vê alguma perspectiva medicamentosa, terapêutica, no futuro próximo aí, para essa doença, e depois eu queria que os dois fizessem os seus comentários finais. Renato, eu acho que o que mudaria bastante nesse momento a forma como a gente trata é ter acesso a essas medicações que não são novas, como você falou, mas acho que vão poder ampliar o número de pacientes beneficiados, né? Ter mais acesso a essa análise de mutações, eu acho que também isso pode auxiliar na programação terapêutica desses pacientes, principalmente com relação a transplante. E acho que mais para frente as combinações talvez também fossem opções boas para a gente testar, mas no momento eu entendo que ter acesso a esses medicamentos já vai fazer bastante diferença para os nossos pacientes. Quer comentar Eu, alguma coisa para terminar? Depois o Fábio e eu disser. não, eu concordo, eu acho que a gente precisa, na mielofibrose, melhorar, número um, a questão diagnóstica, assim, ter
os exames diagnósticos, ter uma melhor leitura e avaliação da biópsia de medula óssea, que muitas vezes, dependendo do lugar que faz, ele deixa muito a desejar e acaba passando batido. Contrário, né? Em alguns lugares que faz, não deixa a desejar, né? Não deixa a desejar. Na verdade, muitos lugares deixam a desejar. É o contrário. Exatamente. Então, assim, é um problema você ter um diagnóstico bem feito. Estão falando aqui até do básico, assim, de ter uma boa biópsia de medula óssea feita, uma boa análise. E isso já vi de tudo, desde hairy cell, tricoleucemia, linfoma, mastocitose, várias coisas com diagnóstico de mielofibrose. Então, é importante ter essa questão diagnóstica bem esclarecida. Eu acho que uma vez que a gente tiver isso, a gente conseguir ter um maior acesso às mutações vai ajudar. Não acho que elas são, eu acho que elas são, sim, eu peço para todo mundo, mas às vezes elas são imprescindíveis, em outros casos nem tanto, mas ter acesso a todas as mutações ela é super importante. E a questão medicamentosa, eu acho que o campo da mielofibrose aqui, falando não apenas do Brasil, mas do mundo inteiro, a gente está num dilema, eu acho, assim, porque a gente não saiu muito dos inibidores de JAK, né? A gente está meio que estacionado nessa classe de drogas, estão se tentando descobrir outros medicamentos, fazendo estudos de terapia combinada, que eu vejo que saem no ASH frequentemente, e muitas vezes um problema que eu vejo às vezes você lança estratégia com medicamentosos que podem até ser mais eficazes em controle de esplenomegalia, melhora de sintomas proliferativos da doença, mas que vão trazer contigo mais efeitos colaterais. E trazendo mais efeitos colaterais, vão trazer talvez uma piora dos sintomas. Então, talvez vai ser um pouco desafiador para a gente evoluir na mielofibrose, entender que talvez por um curto período de tempo o paciente tenha que tolerar uma piora dos sintomas, se a gente está pensando em fazer um tratamento um pouco mais agressivo, mais eficiente. Semelhante é quando eu viro e falo para o paciente, vamos fazer um transplante de medula óssea. É uma coisa que a pessoa vai sofrer bastante, mas se tudo der certo, ele acaba ficando curado. Então, talvez na mielofibrose, talvez a gente tenha que pensar nas terapias de combinação como sendo um pouco menos exigente na questão dos sintomas. É uma opinião minha, um pouco controversa, mas é o que eu acho. Ana Clara, mais algum comentário final? Não, só que estou à espera. Uhum. Feliz com a espera. Uhum. Fábio? Não, acho que nem a Ana, estou aguardando, temos mais uma opção de inibidor de JAK para os nossos pacientes aqui no Brasil. Aguardando estou eu, vocês dois, porque nós vamos fazer o registro esse ano, né? Uhum. E atualizar o consenso. Mas, de qualquer maneira, e lógico, para o paciente, vai ser muito importante, e as outras coisas também, né? As aprovações, para as quais a gente tem que brigar, né? Muito, mas a gente tem tido sucessos, então isso vai ser muito importante, e eu acho que o futuro dos pacientes é esse mesmo, é tratar melhor, diagnosticar corretamente melhor e mais precocemente, lembrar de mielofibrose, é para isso que a gente está aqui. E assim, então, nós vamos encerrar. Queria agradecer a vocês dois, a todo mundo que vá ouvir, né, esse podcast. Estamos à disposição para comentários, questionamentos, sugestões. Eu só posso agradecer. Muito obrigado por essa tarde extremamente agradável. E fechamos, então, aqui o nosso podcast. Até mais. Até mais, gente. Foi um prazer. Com acesso a muita informação sobre as especialidades e diversos temas pertinentes na voz de quem entende. Este podcast teve o oferecimento da GSK.